Olá, gente. Então, professora Karine, né, nono ano, né, vamos iniciar a terceira unidade, português. E quando a gente olha ali, né, gente, no slide, período composto por coordenação, o que é que vocês dizem para mim? Professora, de novo vamos trabalhar esse período composto por coordenação. Ora, a melhor coisa é trabalhar o assunto novamente, né? Que a gente já lembra, na verdade. O que é que temos aí? Vocês vão usar o livro Panoramas, é onde está esse conteúdo, gente. Logo lá naquela unidade, quando a gente trabalhou, que foi a primeira, vocês usaram esse conteúdo na gramática. Agora vocês vão estudar esse conteúdo no Panoramas. Eu não vou abordar todos os detalhes, só aqueles mais importantes para vocês fazerem a atividade, né, de fixação do conteúdo. Quando a gente fala em período, só recapitulando. Período é quando tem verbo. O período, já eu coloco exemplos. Ele é dividido em período simples, porque só tem um verbo, né, gente? E o período composto, porque tem mais de um. Ora, eu tenho aqui o período composto, ou seja, eu tenho que ter mais de um verbo aqui. E eu tenho um período por coordenação, só relembrando, são, na verdade, algumas palavrinhas-chave de cada parte, vocês têm isso no caderno. Então, é período porque tem verbo, é composto porque tem mais de um verbo, já vou para o slide, mais de um verbo. E é por coordenação, quando a gente aprendeu lá, na verdade, né, na primeira unidade, a gente percebe que a gente pode separar ali as orações, né? Bom, já eu chego. Eu tenho os conceitos básicos, né, de frase é qualquer conjunto de palavras que tenha sentido completo. Por exemplo, quando eu digo que dia lindo, eu tenho aqui uma frase. Não é? Eu não tenho aqui uma oração nem um período, porque eu não tenho verbo. Né? Quando eu digo hoje está chovendo, está mesmo, gente, hoje está chovendo, eu tenho aqui, inclusive, dois verbos, né? Uma locução verbal, ou seja, eu tenho aqui sim uma oração e eu tenho aqui também um período simples, porque só tenho um verbo. Né? Já o período composto, está vendo ali a classificação das orações, que vocês com certeza já sabem assim, né? De cor salteado. Então, quando eu tenho um período composto, eu vou precisar colocar mais de um verbo. E aí nós temos o período composto por coordenação e subordinação. A gente vai relembrar agora o período composto por coordenação. Né? Esse período composto por coordenação, olha aqui, como é que está classificado esse período composto. Se ele é composto é porque tem mais de um verbo. Né? Mariana, ó, Mariana chegou e saiu rapidamente. Eita, peraí, viu? Saiu rapidamente. Rapidamente. Então, eu tenho aqui, se vocês observarem, eu tenho dois verbos, né? Tenho duas ações verbais, com movimento, né? Duas ações verbais. E quem é que está unindo essas duas ações? Porque ela não somente chegou, ela fez o que mais, gente? Ela acrescentou, ela chegou e fez o que mais? Então, observe aqui que eu tenho. Vamos lá, vamos para os conceitos básicos lá em cima. É uma frase? É, professora, por quê? Porque tem sentido completo. Inclusive, é uma frase com verbo, uma frase verbal. É oração? Gente, é oração? É, porque tem verbo. Inclusive, nós temos duas orações. Só lembrando que a gente conta a quantidade de verbos, aliás, a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Eu tenho dois verbos, duas orações. É um período, professora? É período, gente, porque tem verbo, não tem oração? Gente, é período simples ou composto? Não tem mais de um verbo, então é período composto. Agora, é período composto por coordenação, por quê? Quem lembra? Por que é um período composto por coordenação? Porque ele é livre.
Livre como assim livre, professora? Livre porque eu consigo formar novas orações com sentido completo. Quando eu tenho Mariana chegou, ponto. Tem uma oração. Qual é a outra oração? E Mariana saiu rapidamente. Né? E Mariana saiu rapidamente. Então, eu tenho duas orações livres. Agora, vamos à parte boa da história, né, gente? É classificar. Porque a gente eu coloquei essa informação aqui para vocês, para que a gente relembrasse os primeiros conceitos. Aí a gente tem as orações coordenadas assindéticas e as sindéticas. Observe que eu tenho período, que tem verbo, composto, que tem mais de um, e é coordenação, né, porque é livre. Eu posso formar novas orações. Como são chamadas as orações dentro do período composto por coordenação? Eu sempre digo em sala, né, que as palavrinhas são da mesma família. Repare, todo mundo da mesma família. Coordenação, ó, coordenada. E só relembrando que a conjunção que une, né, que liga, são conjunções coordenativas, que estão ali, né, dentro do período composto por coordenação. Estão unindo as orações coordenadas sindéticas, né? Então, eu vou colocar aqui, ora, estudo, ora, assisto a séries, né? Vou aproveitar o momento. Ora, estudo, ora, assisto a séries. Então, eu tenho aqui, ora, ora. Só relembrando, né? Observe, vamos voltar lá para os conceitos básicos. Eu tenho frase, professora, tenho, né, uma frase verbal. Eu tenho oração, tenho, porque eu tenho verbos, estudar e assistir. Eu tenho um período, gente, tem período porque tem verbo. Que tipo de período é? Simples ou composto? Composto, porque eu tenho mais de um verbo. E agora, se ele é período composto, ele é por coordenação ou subordinação. Ele é por coordenação. Por quê? Porque eu posso formar. Aqui não tem duas orações, então eu vou formar duas orações livres. Ora estudo, ponto. Ora assisto a séries. Então eu consigo formar duas orações. Quem está unindo aqui as orações? Quem é que está aqui unindo, gente? Ah, aqui, ó. A conjunção ora, ora. Ora, ora. É uma conjunção que? Conjunção coordenativa. Lembram que eu disse para vocês a importância de memorizar, não é, esse termo? Ah, professora, eu vou memorizar o termo. É só uma questão gramatical, da gramática normativa, né? Esse termo. Conjunção coordenativa, o quê? Se é hora a hora, está alternando, é alternativo. Inclusive, essa parte, o próprio nome já nos diz quem ela é, já facilita, né? Porque se eu tenho uma conjunção coordenativa aditiva, é porque ali eu tenho uma oração que, gente, coordenada, sindética, aditiva. É grande o nome, não é? Mas observe qual é o sentido que ela estabelece. Vou colocar um outro exemplo, vou colocar com adversativa, essa ideia contrária, né? Estudou bastante, mas não entendeu o assunto. Quantas vezes, né, a gente acaba estudando, se esforçando, de repente não entende aquele conteúdo, né? Normalmente, quando a gente estuda bastante, a gente entende o conteúdo, mas aqui houve uma ideia contrária dessa oração, dessa primeira oração, né? Mas não entendeu o assunto. Então, eu tenho aqui, estudou bastante, não é? Eu tenho uma vírgulazinha aqui, não é? A gente vai estudar um pouquinho sobre pontuação, né, para separar essas orações. Aqui a conjunção, aqui o que é que eu quero identificar com vocês? Ó. Aqui a conjunção coordenativa, ela não dá essa ideia contrária, que é uma pausa, é uma interrupção de sentido, né?
Você imagina que a pessoa, quando vai falar, estudei bastante, aí você espera que ele vai falar alguma coisa em relação ao estudo, quando vê, não, a pessoa não entendeu. É uma interrupção, é uma ideia contrária a essa primeira. Então, conjunção coordenativa é o que, gente? Adversativa. Adversativa é de adversidade, é de ideia contrária, de oposição. Observe que ela inicia a oração. Lembrando que ela inicia a oração. Então, vamos relembrar aqui, gente. Se ela inicia a oração, gente, aqui é uma oração. Olha o verbo aqui. Aqui é uma oração. Eu não vou colocar aqui o termo, mas vocês coloquem o nome oração aqui, né? Aqui é uma oração. Aqui é livre, olha, estudou bastante. Ponto. Não entendeu o assunto. Ponto. Eu tenho 2 orações livres. Então, a oração que coordenada, já vou apontar aqui, né? Oração coordenada, porque é livre. Coordenada, o que, gente? Sindética. Sindética, só relembrando. Por que ela é sindética? Deixa eu puxar aqui a setinha. Por que ela é sindética? Porque ela tem conjunção. Sindética, gente, como a gente já viu em sala de aula, sindética é porque tem o quê? Síndeto. O que significa isso mesmo, professora, que eu não lembro? Síndeto é o mesmo que conjunção. Se ela tem síndeto, se ela tem conjunção, se ela tem um conectivo, isso quer dizer que aqui é uma oração coordenada sindética. Observe que um termo se refere ao outro, né? Então, oração coordenada sindética. Aqui não apareceu a conjunção, aqui dá a cola, né? Por isso que a gente aprende o quê? A gente aprende primeiro as conjunções para depois classificar as orações. É aqui. É porque é o assunto da cola. Você primeiro identifica a conjunção, identifica a oração que está presente ali. A conjunção inicia a oração, né? Então, oração coordenada sindética é o quê? Oração coordenada sindética adversativa. Eu não poderia ter uma conjunção de um jeito e uma oração de outra. Só lembrando. No próximo slide, aqui foi para revisar, gente. Aí eu trouxe, na verdade, onde vocês observam essas orações de maneira em geral, né? Nas propagandas, em vários veículos de comunicação, né? Em vários gêneros, na verdade, também, textuais, literários. Né? Ali eu coloquei, essa galera não joga, mas faz. Como é que é? Observe essa manchete aqui, né? Essa galera não joga, mas faz gol. Deve ser a sorte, né? Porque se ela não joga, observe a interrupção de sentido. Utilizou, né, o recurso da gramática normativa para interromper o sentido. Vocês perceberam a importância do uso dos termos? O tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Apesar de mudar, do tempo passar, algumas coisas não mudam, como o tempo, né? Então, observe que eu tenho ali, na verdade, uma mudança de sentido. Uma interrupção do sentido, né? Eu tenho uma oração coordenada, o quê? Sindética adversativa. No caso, a partir da conjunção, né? Mas algumas coisas nunca mudam. 8 de novembro, Dia da Consciência Negra, as mulheres negras, muitas lutas, muitas conquistas. Aqui, na verdade, eu estou vendo que não há conjunção unindo, né, as orações. Né, gente? Na verdade, aqui a gente nem aparece verbo, né? Olha, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, consciência negra. Mulheres negras, muitas lutas, muitas conquistas. Aqui eu trouxe como exemplo de frase, né? Frase nominal, frase sem verbo. Bom, e ali tem, mordeu o fruto amargo e não cuspir. Eu tenho, na verdade, um outro exemplo, né? Aí é uma poesia, né, de Geir Campos, né, Tarefa, e ele coloca, mordeu o fruto amargo e não, esse i unindo os dois aqui, ó, gente. Mordeu o fruto e não cuspir, morder, cuspir são verbos, não é? Estão sendo unidos pela conjunção coordenativa, mas avisar os outros quanto é amargo. Aí você faz isso, mas avise, por favor. Está vendo a ideia, a interrupção? E continua, né? Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar os outros quanto é injusto.
Então, observe que ele dá uma primeira parte e suspende, né? Interrompe o sentido com essa ideia adversativa. Por isso que é importante conhecer, gente, as conjunções enquanto sentido. Até muito mais que classificar, né, o sentido. Bom, no próximo slide, aí eu fui trazendo outros exemplos para a gente visualizar como aparecem essas orações, essas conjunções e que sentidos elas estabelecem, ou isto ou aquilo, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. E aí a gente tem a alternativa, a oração coordenada, sindética alternativa com ideia de exclusão. Vocês lembram que a alternativa não dá só ideia de alternância? Ora estuda, ora brinca, você alterna, faz uma coisa e faz outra. Olha a diferença. Ou você estuda ou você brinca, né? Ou seja, estou dizendo o seguinte, escolha, ou você brinca ou você estuda. Agora alterne, ora brinca, ora estuda. E aqui é outro exemplo, ou isto ou aquilo, né? E assim vai. Então, nós temos outros exemplos aqui, né? Ali com o mais, a gente vai verificar se dá ideia contrária, né? Dentinho, eu tentei e tentei com você. Eu fiz isso e ó, tá vendo? Acrescentou o i, a adição, é soma. Mas eu simplesmente não consigo. Como é que ele tentou e não conseguiu? Houve aí uma interrupção da ideia, né? Aí ele colocou: bom, não desista, sargento, um otimista, né? Não desista. Talvez tenha um talento tardio. Acontece, né, gente? Por isso que a gente não deve desistir. Há quem descubra seus talentos bem um tempo, né, bastante, um tempo depois, né? Um tempo depois. E ali ele está dando o quê? O i, enquanto conjunção, o quê? Coordenativa, aditiva, somando as ideias. Então, muito mais do que a classificação, porque a classificação é a gramática normativa. O sentido, a semântica, o sentido que vai ser estabelecido ajuda, a gente clareia muito quando a gente entende, né, o papel das conjunções. Próximo, gente. No próximo, bom, agora vamos fixar. Esse exercício de fixação é curtinho, né? Curtinho, é só 128 e 129, porque o livro ele vai trabalhar como na verdade, um reforço da aprendizagem, que é ótimo, né? Que é ótimo para todos nós. Até a próxima aula, gente.